Chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. Quaresma, tempo de conversão, tempo de penitência, tempo de a gente nos unir a Jesus, a fim de agradá-lo e reparar também os males que cometemos. A palavra conversão, que tem a ver com Quaresma, ela vem do grego metanoia, que significa mudança de mentalidade. Conversão. É tempo de mudar a nossa mentalidade. É tempo de deixar a vida de pecados para seguirmos a vida em Cristo. Que é difícil, mas é muito melhor. Seguir a Cristo sempre é mais difícil do que a gente seguir qualquer outra coisa, saiba disso. Mas é o que nos salva. É um caminho de graça e é um caminho de salvação. Duas são as vezes em que no Evangelho Jesus vai dizer: se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Depois de dizer que a morte dos galileus, que Pilatos tinha mandado matar, e da tragédia da queda da torre de Siloé, quando morreram 18 homens, dizendo que isso não foram casos isolados, mas que serve de exemplo para a nossa conversão. Assim como eles morreram, nós também iremos morrer. Não necessariamente da mesma forma, mas a morte é um destino que nós teremos que enfrentar. Acontece que Deus nos criou não para a morte, Deus te criou para a vida, saiba disso. E nós nos realizamos vivendo uma vida que vale a pena, uma vida abundante. Mas é certo que a vida terrena, ela terá o seu desfecho com a morte. Não podemos fugir disso. E desde que o pecado entrou no mundo, esta é a realidade para santos e pecadores. Ninguém escapa disso. Todos estamos sujeitos a isso. Faz parte da nossa natureza, desde o pecado original lá de Adão e Eva, a morte. Porém, aqui chama atenção, esta é a primeira morte. Existe também uma segunda morte, vamos entender. Geralmente nós nos preocupamos demais com a primeira morte, pois basta ver as intenções diárias, nossas preocupações diárias. Nós pedimos o quê? Pedimos saúde, pedimos cura física, que não ficamos doentes, pedimos sucesso financeiro, pedimos bênçãos materiais e assim por diante, não é assim? Nós costumamos pedir por essas coisas, realidades materiais terrenas, importantes, mas isso tem a ver com a nossa primeira morte. Em relação à morte, a gente costuma pedir pelos nossos falecidos, isso é muito bonito a gente fazer isso, rezar pelos falecidos, para aqueles que já partiram. Mas muitas vezes nos esquecemos de pedir que Deus nos livre da segunda morte, que essa é muito mais terrível que a morte eterna, é a condenação, aqueles que não irão para o céu. Se não nos convertermos, iremos morrer todos do mesmo modo, está dizendo Jesus no Evangelho de hoje. E essas palavras, ela deve ressoar na gente, em vista da nossa conversão, para que a gente não perca a vida eterna e para que a gente não tenha essa segunda morte. Então eu pergunto, o que você tem feito em tua vida, em tua família, para escapar dessa segunda morte? É possível que você já fez muita coisa para escapar da primeira e deve continuar fazendo. Mas e a segunda? Tem feito alguma coisa para escapar da condenação, para ser salvo? Ah, mas Jesus já não salvou a gente? Já, sim, na cruz estamos salvos. Mas ainda não estamos, porque temos o livre-arbítrio de escolher seguir Ele ou renegar Ele. Saibamos que se buscamos a conversão, é possível que até vamos viver mais tempo. É possível, não uma certeza, que iremos viver mais tempo. Basta ver que muitos são os pecadores que morrem cedo. Já observaram? Volta e meia acontece um cantor, um artista famoso jovem, na meia-idade, morrendo de overdose, não é? Quantos casos assim? Quantos
perdem a vida terrena pela bebida, pelas drogas, consequência disso. O pecado muitas vezes abrevia a nossa vida. É claro que isso não é uma regra, mas a gente vê isso acontecendo muito. Quantos vivem por aí como mortos-vivos, longe de Deus, longe dos valores cristãos? Mas uma pessoa convertida a Cristo, que busca a santidade, fugindo do pecado, ela pode ser que até morra mais cedo, pode ser também. Mas ela irá viver eternamente no céu e não vai passar pela segunda morte. Não importa tanto se a gente morrer cedo ou tarde. Um dia ela vai vir. Claro que a gente tem que procurar viver bem e o máximo que puder, lógico. Mas o que importa mesmo é a gente não passar pela segunda morte, que muitas vezes nos esquecemos de meditar. Nosso Senhor quer que produzamos frutos, por isso a imagem do Evangelho da figueira. Um dia ela, a figueira, precisará dar frutos para cumprir a sua missão existencial. A figueira existe para dar figos. Você existe para dar frutos. Se não der frutos, a figueira será cortada. Se nós não usar a nossa vida para o bem, em vista da santidade, em vista de cumprir os objetivos que Deus quer de nós, como é que a gente vai ir para o céu? Será que não iremos para a segunda morte? Deus nos livre. Antes a figueira precisará, para produzir fruto, precisar ser podada. Nós precisamos, meus irmãos, ser podados também em algumas realidades para que a gente possa dar fruto. Não é assim? A videira, a parreira, para produzir uva, todo ano tem que podar. E nós também temos que fazer algumas podas em nós. Temos que ver esse galho aqui, ele está me levando para a segunda morte, eu tenho que cortar. É melhor ser cortado agora do que depois. Ser cortado definitivamente e não tendo o céu. Permita que o Senhor faça podas para que você possa dar frutos. A confissão, que é um tipo de poda, é um excelente meio de permitir que o Senhor, Ele habite em nós, que a gente possa dar frutos nele. Videira que não é podada não produz uvas, e pessoa que não se converte só produz misérias humanas. E Deus quer a nossa conversão. Ele quer a nossa mudança de mentalidade, metanoia, conversão, nova atitude. Às vezes a gente vai fazer a nossa confissão e não sabe bem o que confessar. É muito comum as pessoas quererem se confessar, porque olha, tem que confessar, é uma vez por ano, o padre está ali disposto a atender, e a gente vai lá confessar e não sabe. Mas o que é pecado mesmo? Então eu queria ajudá-los agora, por um momento. Primeiro, faça um exame de consciência. Exame de consciência vai nos dar conta, sim, nos desviamos de Deus. Precisamos de conversão. Pecado nem sempre é sentimento. Às vezes a gente tem um sentimento ruim e aquilo não é pecado. E pelo contrário, às vezes não sentimos nada e aquilo é pecado. Então, pecado é uma revelação de Deus. Quer saber melhor seus pecados? Pegue os 10 mandamentos. Estude, medite eles. Existem os pecados graves e os pecados leves. Os graves nos impedem de comungar, por exemplo. Nos impede a graça santificante e pode nos fazer, ou melhor, com certeza nos levarão à segunda morte se não nos convertermos. Pecado grave é tudo aquilo que ofende a Deus e tem matéria grave. Tendo consciência da desobediência de Deus. Tem pessoas que cometem pecados graves, têm matéria grave, mas não tem aquela consciência, não sabe que aquilo é grave. Então pode ser que tenha ali uma atenuação, quem sabe nem seja condenado pela ignorância. Mas a gente tem que sair da ignorância, tem que conhecer, né? Então exemplos de matéria grave que podem nos levar a pecados mortais, que nos levam à segunda morte, temos que sair. Um deles, idolatria. A gente adorar uma coisa no lugar de Deus. Adoração é só Deus. O mais a gente não adora, só Deus. Blasfêmia. A gente usar o nome de Deus em vão. Palavras
maldosas contra Deus, isso é blasfêmia, isso é matéria grave. Esse aqui é um que é matéria grave, muita gente não se dá conta que é. Eu não sabia. Bom, então temos uma noção. Qual que é ele? Faltar à missa nos dias de preceito. Quais são os dias de preceito, padre? Todo domingo ou sábado, e alguns dias aí durante o ano, os dias de festa como 1º de janeiro, Natal, e outras que são algumas durante o ano que a gente deve também seguir. Mas a maioria são domingo. Domingo é dia de missa. Faltar à missa é pecado. Desrespeito aos pais, 4º mandamento. Pecado grave. Ofender o nosso pai, nossa mãe. Tirar a vida de qualquer pessoa. Às vezes hoje parece que a gente está entrando na mentalidade assim, é pecado tirar a vida de um cachorro, de um gato. Mas a gente ofender alguém, desejar a morte de alguém, isso aí é minha raiva, né? Cuidado com as ideologias. A gente não deve maltratar bichinho nenhum, mas saber que é muito mais grave a gente prejudicar as pessoas, né? Fornicação e atos impuros. Fornicação, para quem não sabe, é todo ato conjugal fora do matrimônio. Ofende o 6º e o 9º mandamento aqui. Atos impuros, aí pode pensar em realidades aí contra a natureza, na questão da sexualidade, na questão da pornografia, entra aqui, né? Tudo isso é matéria grave. Tomar posse de um bem que não é seu, o 7º e o 10º mandamento, o furto, né? Claro que uma coisa é pegar R$2 ali da caixinha da coleta, outra coisa são grandes roubos, né? Então vai ter atenuantes quando a coisa é mais grave assim. E um outro pecado grave, acusar alguém maldosamente, o falso testemunho. Claro que aqui depende também da situação, mas pode ser pecado grave. Já o pecado leve é quando a gente tem consciência, mas não temos uma matéria grave. Exemplo, esquecer de rezar, deixar de se aprofundar na fé, deixar de conhecer a fé. Às vezes a gente recebe a nossa fé lá quando criança na catequese e depois nunca mais. Já notaram que hoje em dia a gente fica uma vida inteira estudando? É faculdade, é pós-graduação, é doutorado, é MBA, é 500 coisas. A gente tem que sair doutor em tudo, especialista em tudo. E a fé é aquela da catequese quando eu tinha 12 anos. A gente tem que se aprofundar todo dia mais. Até eu como padre, eu não posso me acostumar com aquilo que eu aprendi na faculdade lá quando eu fiz teologia. Todo dia a gente tem que estudar um pouco mais. Não é matéria grave, mas pode ser um pecado leve aqui. Distração na oração e na missa. É uma matéria leve. A gente vir na missa distraído, pensando no que tem que fazer e não aproveitar. Desobedecer aos pais é diferente de ofender aos pais. Então aqui pode ser um pecado leve. Envolver-se em discussões. Às vezes tem discussões que não vale a pena enfrentar, né? Aquilo pode ser um pecado leve. Pensamentos ruins. Pensar é uma coisa, agir é outra, né? É mais leve pensar. Pequenos furtos, já falei, né? Murmuração, a gente ficar às vezes reclamando da vida, falando mal de tudo, do outro, né? São pecados que pode ser leve. E um último aqui, procrastinação, preguiça, deixar para depois, não fazer as coisas. Os pecados leves, se a gente não confessa, se a gente não trabalha eles, nos levam aos graves. Então é importante também combater eles. Mas esses leves, na missa a gente é perdoado. Os graves precisam da confissão. Pecado, como já disse, não é um simples sentimento ruim por ter feito mal, mas é uma consciência por ter desagradado a Deus. Por isso é preciso saber o que é pecado. Senão podemos achar que pecado, como disse, é coisas pequenas como maltratar um animal. Hoje em dia se fala muito, meus irmãos, em saúde preventiva. Tem que fazer exame, tem que fazer check-up, tem que ficar em dia, né, com o nosso corpo. E a gente tem que constantemente, então, fazer isso, fazer caminhada, tem que fazer dieta. Quanta coisa a gente faz para cuidar da saúde, praticar esporte, alimentos saudáveis. O mesmo deveríamos fazer com a nossa saúde espiritual. Descuidar da saúde espiritual é muito mais grave do que descuidar do nosso corpo. Por exemplo, rezar mais, ler um bom livro cristão,
deixar de lado um pouco aquelas redes sociais que nos tiram o tempo, que nos escravizam, deixar de assistir certos programas, vídeos que deturpam o corpo humano, que destrói a nossa alma, tira a nossa pureza. Uma vez eu li numa pesquisa, cada vez mais cedo as crianças estão entrando na pornografia. Lá no site, lá vai dizer que é 18 anos, mas as crianças estão entrando aí com 7, 8, 9 anos, porque ela tem um telefone, ela tem um acesso, e destrói a nossa alma, mata a nossa inocência. É preciso conhecer mais o que ensina a Santa Igreja. São Paulo nos exorta: quem está de pé, tome cuidado para não cair, pois o demônio não sossega nunca. Ele está sempre à nossa volta, rondando uma brecha para nos fazer perder o céu. Diz Santo Agostinho que o demônio, ele é um cachorro grande, acorrentado. Ele late muito alto, faz muito ruído, mas somente morde quem se aproxima dele demasiadamente. Portanto, meus irmãos, é preciso vigilância. Ninguém está livre de ir para o pecado mortal, mas todos têm acesso à conversão. Para Deus ninguém está perdido, todos podem se converter. Que Deus nos livre então, meus irmãos, da segunda morte. A primeira a gente vai ter que enfrentar um dia, a não ser que o Senhor volte glorioso no céu para julgar os vivos e os mortos, como diz no Creio, como a gente acredita. Mas é bem possível, bem provável, que o mundo ainda continue um tempo e nós teremos que enfrentar a primeira morte. Mas que Deus nos livre da segunda morte, da condenação eterna. Vivamos de modo que nossa vida vale a pena, seguindo os valores de Cristo. Aprendamos a traduzir nossa fé em prática, em ações, pois só se crê de verdade aquele que luta para praticar o que crê. Só crê de verdade aquele que luta para traduzir aquela fé em prática, senão é só uma coisa de boca para fora. Que Deus nos ajude pela intercessão da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim.